Oi, gente, tudo bem? Tentando voltar aqui então pra gente poder conversar, fazer a nossa live. Tem gente me mandando aqui no inbox, cadê a professora Adriana? Ela não vai fazer a live hoje. A gente vai tentar, né? Vamos ver se nós vamos conseguir fazer essa live. Eu comecei, não tive como, tá muito ruim, né? Então, a gente vai tentar por aqui. Se a gente conseguir, a gente continua aí a nossa live. Vou esperar vocês entrarem, que acho que tem um pessoal lá na outra, né? Naquele outro que abriu. Então, nós vamos seguindo a nossa formação aí, né? Para essa questão do concurso de Sorocaba. Acho que agora vai. A gente vai seguindo, né? Então, boa noite. Né? Então, os comentários aí vocês estão mandando. Oi, boa noite. A gente tá tentando aqui, a internet hoje tá muito ruim aqui em casa. A gente teve reuniões, né? Várias reuniões hoje. Então, nós vamos tentar, tá bom? É um pouquinho mais tarde do horário que a gente entra. Talvez nem dê tempo de fazer todos os autores. Mas a gente vai estudando aí, não pode perder o foco. Tá? Então, vamos lá. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre a Rosenberg, o Freitas, tá? Então, que é da avaliação. Hoje são os avaliadores. Eu já comecei com a Jussara Hoffmann lá na segunda-feira, falando sobre a avaliação na educação infantil, essa questão da avaliação mediadora, né? Que ela é fantástica. Então, nós vamos começar, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. A gente vai começar, então, o nosso... Tá nem subindo os comentários, ó. Que beleza. A nossa live aí. Vamos começar. Então, a Rosenberg, de políticas, né, políticas da educação infantil e avaliação, ela vai fazer a questão, né, de um levantamento bibliográfico sobre algumas pesquisas da avaliação na educação infantil. Só que essa questão dessa pesquisa, por isso que ela fala política, ela vem trazer esse conceito, né, de educação infantil, quando é que apareceu isso, né, isso que ela vai tratar aí no artigo, né, ela vai falar que, então, essas políticas, teve uma argumentação, né, uma questão de formalização, que algumas pessoas ainda acreditavam que a educação infantil tinha que reprovar, né, essa questão dessa pedagogia do exame, e aí depois quando vem então a LDB, não, diz que a gente tem avaliação na educação infantil, mas ela é observação e registro sem o objetivo de promoção para o ensino fundamental, tá? Então, o que ela traz? Ela não traz muitos conceitos novos, não, do que a gente já está acostumado a saber da educação infantil. Ela faz mais mesmo um levantamento bibliográfico sobre a questão da avaliação, tá? Então, ela faz tipo um estudo da arte, chama isso, né? Quando faz um levantamento bibliográfico sobre a avaliação. E ela faz essa história, vai contando a história da avaliação na educação infantil. É um texto, gente, que eu não vejo cair muito em concurso, tá? Uma autora, mesmo porque não traz dados, assim, teoria mesmo sobre a avaliação, mas a Jussara Hoffmann sim, né? E da educação infantil, pelo menos, mas a Rosenberg não, tá? A Rosenberg faz só um levantamento, né, bibliográfico sobre esse tema da avaliação, tá? Eu não sei porque ele não tá subindo os comentários aqui. Não vou conseguir acompanhar o que vocês estão me falando, tá? Então, é isso que ela vai tratar no texto aí, nesse avaliação da política da educação infantil. Avaliação da política. Então, ela vai ver as políticas da educação infantil aí, não tanto tratar o tema, né, essa pesquisa, como a avaliação, né? Ela vai colocar alguns autores, vai falar sobre essa questão dessa atividade política, né? Essa pesquisa avaliativa que ela fez sobre as políticas da educação. Ela vai colocar alguns dados da creche, né? Que as crianças são importantes participarem lá da creche. A questão da pré-escola também ela coloca um pouco mais para baixo aí no texto, né? E depois a questão da porcentagem, da frequência dos alunos. É mais um texto, né? Eu falo assim, ó, não tem muito o que falar dele não, tá? Porque ele é mais um texto de pesquisa bibliográfica,
né, de concurso, conceito de concurso, ele não tem, né? Não vi aqui, dei uma lida, fiquei pensando nele, né? Não vejo um levantamento bibliográfico sobre o assunto e é mais isso, né? Não tem grandes coisas para eu explicar mais, não, né? Porque ela já fez aí essa questão. No final, ela coloca, né, a questão desse estado da arte, então, essa questão desse levantamento sobre as pesquisas avaliativas na educação infantil. Ela coloca o fortalecimento de canais de comunicação e formação contínua, né, na questão da avaliação básica e da educação infantil. Ela vai falar que vai ter uma divulgação ativo, né, da implementação das diretrizes e orientações para a educação infantil, porque é um texto já antigo, já tem essas diretrizes, né, para essa avaliação na educação infantil. Ela é observação, registro e documentação específica. Essa é a teoria da educação infantil e a avaliação. É isso que a gente tem que pensar, é sem objetivo de promoção para o ensino fundamental, tá? Boa noite, gente, boa noite. Então, é isso que ela vai tratar nesse texto específico, nesse artigo específico, né? Vai falar da realização de pesquisas em relação aos dados do IBGE. Então, assim, para a questão de concurso público, esse texto aqui não tem muito que tratar de teoria. Ele traz dados de pesquisas, né? Ele traz também dados de matrículas nessa educação infantil e ela disse que serviria como uma base, né, para políticas públicas. Se a gente for pensar, essa base para as políticas públicas, elas já existem, né? Então, quais são as políticas públicas para, né, a avaliação em educação infantil? Ela já existe, é a base de que é observação, registro, documentação específica. Isso é a base para avaliação, sem o objetivo de promoção para o ensino fundamental, né? Então, é isso que está lá na lei e é isso que a gente tem que ter em mente, né? A Rovim, ela traz, eu fiz segunda-feira, ela traz esse conceito, né, dessa avaliação mediadora e tudo mais, né? Ele é um texto de 2013, né? Então, se a gente pensar aí com essa questão das políticas e tudo mais, já deu uma boa de uma avançada nesse pensamento da educação infantil, tá? Então não tem grandes coisas. Não sei se a Fer leu alguma coisa aí. Fer, você leu alguma coisa que você queira perguntar, que achou assim que há alguma... A Fer acho que nem tá aqui. Achou alguma coisa assim que tenha mais relevância pra gente falar? A gente até pode falar depois numa outra live, né? Mas a Rosenberg, ela traz mais uma pesquisa mesmo, um estado da arte, que chama quando a gente faz um levantamento bibliográfico sobre os assuntos, né? O assunto aí, então, da avaliação na educação infantil. Se a gente tem que pensar como era isso, né? Porque tem autores que falam a não reprovação dos alunos na educação infantil. Isso é antes, né, de toda a legislação aí, de toda a discussão sobre a educação infantil, tá? Então, a Rosenberg é super tranquila, então é mais... Dá uma lida no artigo, é um artigo, dá uma lida no artigo. A Fer tá aí, sim. Fer, a Fer chegou. Fala pra mim, você leu o artigo? Conversa comigo, a Fer é meu ponto aí dessas conversas. Você acha que tem alguma coisa a mais aí do que esse levantamento bibliográfico que a autora fez? Fer. A gente podia conseguir chamar as pessoas, né, para fazer a live, era mais fácil. Então é isso, eu vou fechar essa e vou abrir a outra com Freitas, né? A gente tem feito isso para não ficar tão bagunçado lá no YouTube, para o pessoal não ficar tão perdido, né? Então a gente fecha uma e entra na outra, tá? Então me aguarde aí. Oi, Fer! Chegou, ela volta. Você acha que tem alguma coisa que a gente precisa colocar da Rosenberg? Eu acho que não, né? Por conta dela fazer só uma questão de levantamento bibliográfico aí
Tô vendo muita coisa de concurso nela, não. Deixa eu ver se é... Ai, tá muito ruim, gente. Tá uma lerdeza isso aqui hoje. Você falou que você leu pela apostila, ficou meio perdida. Mas eu peguei o artigo, né? Eu peguei o artigo e o artigo é um artigo, né? Ela faz só um levantamento bibliográfico mesmo. Ela não faz nada mais que isso sobre a avaliação, tá? Então, é isso que ela trata. Não sei se o Ricardo também tá postando aí, se ele leu. É só isso, tá? Então, eu vou fechar essa e vamos abrir a outra com o Freitas. O Freitas tem alguns conceitos que a gente precisa passar assim, tá bom?